Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. Hoje nós falaremos sobre sexo e não estamos falando sobre frum frum frum, nós estamos falando sobre o sexo biológico ou também podemos só dizer sexo, também está correto. Primeiramente, nós precisamos falar que o sexo não é binário. Como assim, Bruna? Vamos lá. Na escola, normalmente, nós aprendemos que existem os cromossomos femininos, que é o XX, e o masculino, que é o XY. Porém, a biologia não se limita a isso. Como assim? Tem pessoas que possuem 4 cromossomos, o 3X, um Y, ou enfim, existem milhares de variações. E todas essas variações se enquadram no sexo chamado de intersex, que é uma variação que não é nem masculina nem feminina, é como se fosse um terceiro sexo. É uma terceira forma do sexo se apresentar socialmente. Isso acontece muito. Vou trazer um pouco pro meu lado. Eu, uma mulher transgênero, para mim começar a minha TH, né, minha terapia hormonal, eu precisei fazer vários exames. E alguns deles era justamente para saber se eu era uma mulher intersexo. E não sou. Como se descobria isso, né? Por variações do corpo, variações cromossômicas, questões de sangue hormonal, enfim, um monte de coisa. E em que isso interfere no caso de eu ser uma mulher trans? Talvez, dependendo da minha distribuição hormonal, se eu já tivesse uma distribuição hormonal, por exemplo, feminina na parte de cima, né, dos meus seios terem desenvolvido naturalmente tal durante a puberdade, muito provavelmente a minha terapia hormonal seria diferente. Eu não sou uma mulher intersexo, né, então eu estou supondo o que aconteceria, né? Porque que é importante saber se a pessoa é intersexo para começar uma terapia hormonal. Então, se tiver alguma mulher trans que é intersexo e quiser comentar aqui, ou um homem trans, enfim, podem ficar extremamente à vontade, eu serei muito grata com o feedback de vocês. E vamos lá, eu fiz algumas anotações, como eu não sou da área de biológicas, eu preferi dar uma pesquisada e vou deixar o link na bio, né, sobre a minha pesquisa. Vamos lá. Ó. Em 1950, o psicólogo e sexólogo neozelandês John Money estudou indivíduos intersexuais junto com outros profissionais e desenvolveu um modelo baseado em aspectos distintos do sexo biológico com o objetivo de chegar a um entendimento menos simplista do sexo. Justamente. Ele fez uma pesquisa para provar e mostrar que não existe essa binariedade tão simples, né? Do que é o macho e do que é a fêmea em questão de sexo, ok? Esse modelo classifica as características sexuais, ou seja, do sexo, em 7 camadas. Uma delas seria o sexo cromossômico, que é a expressão genética do sexo. Outro aspecto considerado por Money é o sexo gonadal, que se refere basicamente à forma que se desenvolvem as gônadas, que são os órgãos onde se produzem as células sexuais, ou gameta, além de hormônios sexuais, certo? Então vamos lá. Além deste autor, do Money, existem outros profissionais que já pesquisaram e que foram muito além da pesquisa dele. Isso nós estamos falando de 1950. Então assim, né, quando nós falamos de pessoas intersexo, nós estamos falando de algo muito antigo, de algo histórico. Nós não nascemos hoje. Tá? Eu não estou me incluindo como uma pessoa intersexo, tá? Mas quero dizer, pessoas intersexo não nasceram hoje, pessoas trans também não nasceram hoje. São discussões que estão sendo trazidas conforme o tempo e tudo mais e tal. E nós temos que entender que a ciência evolui e que há uma compreensão mais clara do que é o que hoje em dia, tá? Falo da questão realmente científica da coisa, tá? Então, assim, essa coisa da binariedade do homem, da mulher, primeiro já é refutado pela própria questão do sexo, certo? Se o sexo em si, existem variações possíveis que a pessoa pode ter órgãos masculinos, femininos, até em questão genital. E também podemos usar como exemplo, pegar novamente o caderninho, podemos usar como exemplo o caso da Mickey Channel, né? E ela teve o filho por parto de cesárea. O que aconteceu no caso dela? Ela foi diagnosticada com síndrome do ducto de Muller persistente, conhecido também como PMDS. Uma condição rara em que uma pessoa tem órgãos genitais externos, ou seja, né, os visíveis
disponíveis, né, pra gente, masculinos, e os órgãos produtores, ou seja, internos, femininos. Então ela poderia sim engravidar, claro, ela teve que engravidar de uma forma um pouco diferente, tal, mas o corpo dela é válido, ela nasceu com este corpo, ela não mudou nada do corpo dela, certo? E ela se identificar como uma mulher, né, no caso uma mulher trans, pelo fato, né, dela externamente aparentar um órgão masculino e tudo mais e tal, como dizer que ela quis alterar o corpo dela, que o corpo dela não é natural, que ela não é natural, como se ela não existisse. Ah, mas é uma síndrome rara, não importa, certo? Nós temos que entender que ela é uma mulher, que ela tem os direitos dela preservados, tudo. E, claro, por ela ter um corpo diferente, ela vai sofrer também discriminação quando ela for no médico, tá? Sejamos claros. Eu, por exemplo, não quero fazer redesignação sexual, que é uma readequação, né, sexual pro órgão que é considerado feminino, né? Por eu ser uma mulher trans, talvez eu quisesse fazer. Não é o meu caso. Não importa o quão mudada eu esteja no futuro, eu vou ter que ir num médico que cuida de pipi. E esse médico vai ter que me atender, certo? Porque ele é um médico profissional para isso, para entender o meu caso e por que existe tanta discriminação, sabe? É um negócio a ser questionado, assim, porque se a pessoa é uma profissional para atender determinada coisa, né? Se a pessoa tem um pênis, uma vagina, enfim, ela tem que atender aquela pessoa, ela não pode discriminar aquela pessoa por aquela pessoa ser diferente, por aquela pessoa não ser o esperado que ele esperava dessa pessoa dela ser, né? Enfim, por hoje é só, né? Falamos sobre o sexo e nos próximos vídeos vamos falar sobre gênero, expressividade de gênero, sexualidade e o que mais vocês quiserem que eu fale também. Tá bom? Então, gente, muito obrigada. Vejo vocês no próximo vídeo. Deixe seu like, se inscrevam no canal e comentem se vocês aprenderam alguma coisa com esse vídeo, se vocês são pessoas intersexo ou não. Enfim, fiquem à vontade. Tchau, tchau, pessoal.